Boa noite, pessoal. Para a dor músculo-esquelética crônica. Vamos conversar. Aí, grande Pablo, boa noite. João Batista, grande João do Pilates, boa noite. Belchior Físio, muito boa noite. Cirurgias e procedimentos para dor músculo-esquelética crônica. Tema bastante sensível e que carrega um conflito de interesses absurdo. Pessoal, imagina que eu ganho por procedimento. Eu ganho dinheiro por procedimento. Eu assumo um padrão de vida que tem um custo fixo altíssimo de, sei lá, eu tenho 35 mil reais de custo fixo, porque eu assumi um padrão de vida de um faturamento de 200, de 250, de 400, 500 mil reais por mês, só para você ter uma ideia. Isso é muito difícil para um fisioterapeuta, mas isso é muito fácil para um médico, muito fácil para um médico cirurgião. E assim, fácil mesmo, beleza? E eu tô completamente enviesado aqui porque eu também vendo um serviço de saúde, né, para tratamento de dor. E querendo ou não, você, ao verificar essas informações antes que meu computador descarregue, porque eu abri alguns artigos aqui para mostrar para vocês, querendo ou não, você pode pensar aí que eu tô falando isso só para você sair do seu médico e vir para um fisioterapeuta, vir para mim. Mas eu tava conversando com uma aluna recentemente, e quando o nosso paciente é médico e não é da área, é tão complicado tratar médicos e profissionais da saúde que eu troquei de roupa. Eu tava deitado na cama para dormir. Amanhã, 4h15 da manhã, eu vou pedalar, mas eu levantei aqui, abri alguns artigos e vim conversar com vocês a respeito disso. Então, olha só, imagina que eu ganho por procedimento e tenho um custo de vida altíssimo, fixo altíssimo. Eu opero, sei lá, eu faço 20 cirurgias por semana. E eu tô completamente enviesado por essas cirurgias. Então, quando o paciente chega para mim, eu até prescrevo um remedinho para ver se o paciente melhora. Mas a gente sabe que a maioria das condições de dor musculoesquelética crônica não melhora com o uso de remédios. Até atenuam seus sintomas, porém, todavia, entretanto, não melhoram. E qual que é a sacada aí? A sacada é que quando esse paciente não melhorar, ele vai voltar para mim. E agora eu posso dizer para ele que, a gente já tentou o tratamento conservador e você não melhorou. Logo, agora a gente vai precisar operar você. A gente vai precisar fazer uma cirurgia. E aí eu quero te trazer alguns dados, tá? Dados de estudos feitos por médicos cirurgiões, não por fisioterapeutas. Se você tem uma dor lombar, segundo esse paper aqui, do New England Journal of Medicine, existe uma delimitação da área da sua dor que precisa corresponder a um trajeto como esse. Esse é o trajeto. Deixa eu só tirar a função do foco aqui, porque senão vai distorcer a imagem, tá? Existe uma delimitação da área da sua hérnia de disco que vai apresentar dor e dormência nessa região. Você percebe? É muito bem delimitada. São áreas dermatomais das raízes nervosas de L4, L5 e S1. A sua dor precisa ser nessas áreas. Não existe
você operar uma hérnia de disco por uma dor intensa na lombar que irradia para glúteo, quadril e coxa. Perdão. Não existe isso. A topografia da dor é um dos critérios de cirurgia e é um dos critérios de falha ao tratamento conservador. Então, se sua dor, queridão, queridona, está acontecendo aqui até a coxa, você não precisa operar de hérnia de disco, porque essa delimitação, essa topografia da dor não representa um quadro de hérnia de disco. Você tem a hérnia. Você tem a hérnia. Eu sei, tá na sua imagem. Você tá com dor. Mas não é a hérnia que está gerando o seu sintoma. Quando a hérnia gera seu sintoma, a delimitação da área é essa daqui. Beleza? Esse paper foi publicado na maior revista médica do mundo, com o maior fator de impacto científico do planeta, que é o New England Journal of Medicine. Hérnia de disco lombar. Beleza? Então esse paper está nos meus destaques do Instagram, depois se você quiser pegar. Depois a gente tem que conversar a respeito de um livro cujo autor é médico e o nome desse livro é Surgery: The Ultimate Placebo. Eu vou mostrar a capa desse livro aqui para vocês. O livro é esse aqui, tá? Esse livro é do Ian Harris, cujo autor, o Ian Harris é autor desse paper, publicado na PEN, uma das maiores revistas do mundo sobre dor crônica. O Ian Harris é um cirurgião ortopédico e ele mostrou que de 6.874 indicações de cirurgia no sistema de saúde, apenas 14% realmente tinham indicação. 14%. Então não tô com outro celular fácil aqui, tô sem condições de levantar porque eu só vesti a camisa. Então tô naquele fake de escritório que você, enfim, tá de qualquer jeito, embaixo tá de camisa. Então eu calcularia aí de 6.874 indicações de cirurgia, 14% realmente tinham indicação, pois preenchia os critérios de falha ao tratamento conservador e preenchia os critérios de indicação cirúrgica. 14%, pessoal. 6.874, 10% 680, 5% 300, 4% 280. Então, sei lá, 880 pessoas realmente precisavam operar. De 6.000. Entende? O cara é médico. E no livro Surgery, The Ultimate Placebo, que eu mostrei para vocês, a gente tem ensaios clínicos controlados aleatorizados, que são pesquisas científicas que medem a eficácia de uma intervenção para dor e incapacidade. Então, por exemplo, saca só, se eu pegar 100 pacientes com hérnia de disco e síndrome radicular, o que eu quero dizer com síndrome radicular? É que além, deixa eu te mostrar aqui, na imagem fica tudo mais limpo e mais claro. Se eu te mostrar aqui, a hérnia de disco com síndrome radicular é essa daqui, pois ela pressiona a raiz nervosa e traz como delimitação e topografia da dor um trajeto neural dermatomal. E esse trajeto dermatomal, deixa eu te mostrar mais uma vez a imagem. A imagem é essa daqui, tá? De baixo, cujo núcleo do disco rompeu as fibras anuloespirais e saiu para fora, comprimindo todo o canal medular. Esse buraquinho aqui é onde passa a medula. E aí, a síndrome radicular é caracterizada por uma hérnia de disco compatível com essa área de dor que eu mostrei aqui no início da live.
Beleza? Pacientes que têm hérnia de disco com síndrome radicular, eles não apresentam resposta a movimentos de preferência direcional. Eles apresentam posições de alívio e disfunções de descarga na perna afetada. Isso quer dizer que a habilidade de andar desse paciente está prejudicada, por mais que não pareça. Se você colocar um paciente desse em câmera lenta, filmando no seu celular, você vai perceber que nas subfases da marcha, contato inicial, resposta à carga, apoio médio e apoio terminal, a resposta à carga é deficitária, compensada por um drop da pelve oposta para tirar a carga da perna afetada, e o apoio médio é mais compensado ainda com esse excessivo drop pélvico para você retirar o pé do chão o mais rápido possível, porque o paciente não tolera carga. Então, quando você coloca na câmera lenta do seu celular para filmar os passos com a perna e os passos com a outra perna, isso fica evidente de como ele retira mais rápido o peso do corpo da perna afetada. Se esse paciente ele tem tensão neuroadversa, ele tem a síndrome radicular junto com a hérnia de disco, disfunção de descarga, o que você precisa trabalhar nele é reequilibrar a capacidade de descarga de peso junto com os graus iniciais de neurodinâmica, trabalhando sempre em contingência, em amplitude média, com o objetivo principal de recuperar a flexão do tronco, que é completamente obstruída pela tensão neural. Então, uma estratégia muito simples que eu faço no consultório é colocar o paciente num salto alto, colocar um calço no calcanhar, pois a tensão neural no ângulo neutro de dorsiflexão é muito grande, e quando o calcanhar é leve, eu folgo a raiz do nervo. Quando o joelho dobra, eu folgo o aprisionamento neural. Quando o quadril estende, eu folgo a tensão neural lá na raiz. Quando o paciente roda o tronco, eu abro espaço na raiz nervosa. Então existem estratégias de movimentos e posições que dão alívio para esse paciente com hérnia de disco e permitem que a gente trabalhe dentro do pace indicado, dentro da contingência indicada, sem fazer o paciente piorar durante a sessão, nem com 24 horas após a sessão. Isso vai abrir uma janela de flexibilidade mental no momento que o paciente entender que você está mexendo nele e ele não está piorando. E ele vai começar a internalizar uma mensagem quando sair da fase irritativa da radiculopatia de que não está mais machucado. E quando ele internalizar essa crença, você vai conseguir fazer a exposição gradativa à descarga de peso. Mas por que eu estou falando isso para você? Porque tratamento conservador não é meter gabapentina, lírica, pregabalina. Tratamento conservador não é tomar antidepressivo com opioide, com restivo e adesivo. Tratamento conservador é utilizar a mínima medicação efetiva para que ele suporte os exercícios da fisioterapia, para que a gente consiga fazer o processo de reabilitação. E se o enfrentamento da dor apresentar uma baixa autoeficácia, esse paciente com hérnia de disco precisa estar no psicólogo. Por quê, pessoal? Por que isso? Porque à medida que a síndrome radicular vai passando, vai evoluindo, eu vou te mostrar aqui esse paper de dor crônica, tá? Esse paper fala sobre as condições de dor prevalentes e os caminhos para entender uma dor de mecanismo nociplástico. À medida que essa dor, que é neuropática, vai se perpetuando, ela começa a gerar informações que vão da estrutura para a medula e da medula para o cérebro e são internalizadas numa gavetinha. Entrou um mosquito aqui, que merda. E são internalizadas, é por causa da luz. E são internalizadas numa gavetinha do seu cérebro com uma experiência de dor e sofrimento. E por que eu falo tudo isso pra você, pessoal? Deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui também. Cadê você? Surgery. Pronto. Nesse paper aqui,
também do New England Journal of Medicine, cirurgia versus tratamento conservador prolongado para ciática. Aqui no New England Journal of Medicine, ciática é hérnia de disco com radiculopatia, aquela dor lombar que irradia para a perna, tá? Nesse paper, acompanhar esses pacientes por um ano, comparado com o tratamento conservador, os resultados foram iguais e houve um leve alívio da dor mais rápido no grupo da cirurgia. Só que o grupo da cirurgia não recuperou a incapacidade. O grupo de exercício recuperou a incapacidade e o tempo de tratamento foi o mesmo, um ano. O grande lance é que, quando você pergunta para o paciente, por exemplo, sexo, trabalho, atividade física e independência funcional para a locomoção, você prefere conseguir fazer essas coisas com dor ou não ter dor e não recuperar a habilidade de fazer essas coisas? O paciente prefere recuperar essas habilidades. Porque viver com dor é possível. Viver com incapacidade também é possível, mas viver com incapacidade atrapalha muito mais do que viver com dor. Se o paciente tiver uma pequena redução da dor de 20% e 30%, ele já está te chamando de herói, porque essa redução da dor já foi suficiente para que ele recuperasse a habilidade de sexo, trabalho, independência funcional, atividades físicas, que são as coisas principais que o ser humano precisa, que estão em softwares pré-instalados desde o momento que a gente nasce. Por que eu chamei vocês tarde da noite para falar sobre cirurgias e procedimentos para dor crônica na coluna? Eu não sei se você já ouviu falar de síndrome de falha cirúrgica, e se você tocar nesse nome perto de um cirurgião, não queira nem saber qual que vai ser a reação deles. Mas hoje, para dor crônica na coluna, de cada 2 que operam, 1 continua com dor. A prevalência de falha é de 46%. Então, se você pegar os trabalhos do New England Journal of Medicine que comparam cirurgia versus tratamento conservador para dor ciática ou para dor na coluna, se você pegar os trabalhos que te fazem entender os mecanismos pelos quais o paciente com dor crônica apresenta sensibilização central ou o mecanismo de dor nociplástico, se você pegar os trabalhos que mostram, ó que louco, tá? Se você pegar os trabalhos que questionam a evidência de cirurgia para dor musculoesquelética crônica, você vai ver que a síndrome de falha cirúrgica acontece porque o cirurgião não tem a habilidade clínica de reconhecer o mecanismo neurofisiológico predominante de dor no paciente. Se, por exemplo, ele tem um padrão misto de uma dor neuropática junto com a dor nociplástica, e ele julgar que a dor neuropática é mais importante, ele operar e o mecanismo predominante for nociplástico, o paciente vai continuar com dor. Se ele julgar que o mecanismo predominante é nociceptivo e ele operar, o paciente vai melhorar e vai chamar o médico de herói. Mas se o mecanismo predominante for nociplástico e não nociceptivo, esse paciente vai continuar com dor mesmo depois de ter retirado o fragmento da hérnia. Loucura, né? Agora imagina só uma coisa. Nesse livro, o Surgery, The Ultimate Placebo, o Ian Harris discorre sobre artigos que comparam 2 grupos de pacientes que vão para a cirurgia. Então, você tem um paciente com hérnia de disco lombar, você tem um paciente com lesão do menisco no joelho, um paciente com impacto femoroacetabular no quadril, você tem um paciente com artrose, você tem um paciente com artrose acromioclavicular no ombro, e esses pacientes são separados em 2 grupos, e um grupo vai para a cirurgia, caramba, essa mosca tá foda. Um grupo vai para a cirurgia e o outro grupo vai para a cirurgia sham, que é a cirurgia fake.
fechei ela não entra mais aqui. E o outro grupo vai para a cirurgia fake. O grupo que faz a cirurgia é acompanhado por 1 ano e melhora. Só que o grupo que faz consulta pré-anestésica, exames laboratoriais, consulta cardiológica, vai para sedação, sofre a incisão e não faz o procedimento, também melhora. O que vocês acham disso? O ritual pré-cirúrgico e o setting terapêutico são fatores contextuais, o cuidado médico, a atenção hospitalar, a expectativa de melhora, o efeito Hawthorne, o viés de memorização, a regressão para a média, a história natural da doença. São fatores contextuais que geram consequências não intencionais, que podem ser positivas ou negativas. Portanto, operar esse paciente não é superior ao tratamento conservador. Além do que, é a fisioterapia que vai devolver a incapacidade, que vai devolver a capacidade funcional do paciente. Já te falei, o paciente vive com dor e sem incapacidade, mas ele não vive sem dor e com incapacidade. Eu convido vocês a refletirem por essa ótica. A síndrome da falha cirúrgica acontece em 46% das dores crônicas de coluna. De cada 2 pacientes que operam, 1 continua com dor. Há uma falta de discernimento enquanto a neurociência moderna para identificar o mecanismo predominante de dor do paciente, se é nociceptivo, neuropático ou nociplástico, e o diagnóstico do paciente, se ele tem uma hernia de disco na imagem, mas ele é só um bloqueio de movimento na realidade, é só uma aderência de raiz nervosa na realidade, é só um aprisionamento de nervo periférico, é só uma disfunção, é só um quadro inconclusivo. E aí eu separei também um outro paper que a gente tem a mania de achar que descartou red flags com as perguntas especiais. E aí eu trago para você aqui do The Journal of Bone and Joint Surgery, uma revista médica também, tá? Ou seja, esse artigo é do AJ Prekumar, ele é médico, PhD, e ele é do departamento de saúde da Emory University em Atlanta, na Geórgia. Tá? Esse artigo também é open access, se você quiser lá pegar e dar uma traduzida para você ler. Não acredite só no que eu falo, tá? Vá buscar na fonte. Red flags for low back pain are not always really red. Traduzindo para vocês, eles fizeram uma avaliação prospectiva da utilidade clínica do screening comumente usado das questões para red flag na dor lombar. E ele levanta a hipótese que as patologias graves para a dor lombar nem sempre são graves. E aí ele faz um estudo prospectivo, uma avaliação prospectiva para mostrar para você que às vezes o paciente ele responde positivamente a todos os critérios ou a alguns critérios de red flags. Você fica com medo, não atende, não testa, manda para o médico faz o screening e não tem nada grave lá, apesar do paciente apresentar todos aqueles sinais. Às vezes o paciente não tem nenhum sinal de red flag. Porém, todavia, entretanto, quando você manda para o médico, porque ele está apresentando alguma ausência de resposta, ou ele está com critério de falha no tratamento conservador, ou ele está com padrão de resposta irreconhecível, você manda para o médico sem nenhum sinal de red flag e ele acha lá um câncer, uma tuberculose óssea, e o paciente precisa ir para a cirurgia. Então, qual que é o valuation para você
qual que é o valor que tem você saber identificar esses casos através da avaliação musculoesquelética, exame físico, avaliação de perda de movimento, inspeção, testes de movimento, classificação diagnóstica e propedêutica clínica. Parar de ficar fazendo tratamentos aleatórios em quem não é responsivo à fisioterapia e perpetuando a crença de pessoas e profissionais de que fisioterapia não funciona, mas que, na verdade, a fisioterapia estava sendo feita apenas em um paciente que não era responsivo a. Louco, né? Muito louco. Então, nesses rituais cirúrgicos, quando o procedimento não é feito, o paciente também melhora. E aí tem tanto procedimento, né? Radiofrequência para dor crônica, bloqueios para dor crônica. E a plausibilidade disso é tão grande. Grande Lavínia, seja muito bem-vinda. A plausibilidade disso é tão grande que faz sentido que o paciente melhore. O paciente pode melhorar depois do bloqueio mesmo. Só que qual que é a sacada? Imagina que eu tô com um nervo propagando dor pro meu braço ou pra minha perna. O cara vai, o nervo tá inflamado, né? A ressonância é positiva, tudo é positiva. O seu exame físico é positivo, é compatível para hernia de disco. O cara vai, coloca um bloqueio lá, mete um endoscópio, despeja corticoide, despeja xilocaína e várias outras substâncias para desinflamar a raiz nervosa. Em que momento você se questiona e leva o paciente à reflexão de que, cara, por que inflamou? Tá, você fez o bloqueio aí e desinflamou. Mas o que levou a inflamar lá no início do problema? A pessoa não se questiona. O fisioterapeuta não está preparado para fazer perguntas socráticas ao paciente para levar o paciente à reflexão do porquê aquilo aconteceu. E aí o paciente acaba aceitando vários procedimentos que não fazem o menor sentido para o problema. O paciente não tem uma lesão, todos os testes são negativos, todas as imagens são negativas. Médico fisioterapeuta não acha nenhum diagnóstico para o paciente. Qual que é o mecanismo predominante de dor nesse paciente, pessoal? Eu mostrei aqui. The Chronic Pain Series. Entendendo a prevalência das condições de dor no mecanismo neurofisiológico predominantemente nociplástico. O predomínio nociplástico indica que o cérebro do paciente está passando por um processo de sensibilização. O paciente ele tem um botão de volume de liga-desliga, onde várias circunstâncias, medo, ansiedade, depressão, privação de sono, alimentação tóxica e inflamatória, baixa hidratação, falta de exercício físico, álcool, drogas, tudo isso vai no mecanismo nociplástico e liga o volume máximo de dor e o paciente sente dor sem lesão. E aí, para você internalizar essa mensagem, eu vou dar um exemplo clássico. A IASP, Associação Internacional para o Estudo da Dor, tem várias forças-tarefas para explicar a dor. E dois grandes caras mundiais, dois grandes caras mundiais, o Lorimer Moseley e o David Butler. David Butler, precursor da neurodinâmica clínica, hoje está acho que ele é chanceler, ou ele tem uma cadeira de estudo científico na IASP, salvo engano, tá, pessoal? Eles têm esse livro aqui, que é a nova edição do Explain Pain, Explicando a Dor, Supercharged. É uma edição potente do Explain Pain. E quando você vem aqui para o Explain Pain, você vê várias figuras
super interessantes, como essa daqui, que destaca no centro do modelo biopsicossocial diversas influências que amplificam a percepção de dor do paciente. Então, eu vou te dar um exemplo muito clássico. Olha que imagem linda de conexões e hubs neurais, que tem várias interconexões, fazendo com que o paciente amplifique a percepção de dor. Durante muito tempo, antes do Explain Pain acontecer, pessoal, sabe como era explicado a dor? Assim, ó. Na nossa pele, a gente tem vários mecanoceptores, vários baroceptores, vários receptores térmicos, táteis. E o que é que acontecia? Puxa o dedo para trás, todo mundo que está me assistindo aí agora, puxa o dedo para trás. Nesse momento você está sentindo o seu dedo esticar. A tensão causada pelo esticamento natural do movimento que eu estou te pedindo para fazer começa a despolarizar os canais de cálcio, e essa despolarização dos canais de cálcio estimula o mecanoreceptor. O mecanoreceptor abre uma sinalização para as terminações nervosas periféricas. E essa terminação nervosa periférica faz uma sinapse excitatória. Essa sinapse excitatória vai para a medula espinhal e pelo corno posterior sobe até o nosso tálamo. E quando chega na substância cinzenta periaquedutal, eu tenho duas torneiras, uma dos fatores pronociceptivos que amplificam dor e uma torneira do fator antinociceptivo que combate a dor. Se você não tem essa primeira barreira porque você está com um organismo sensível, porque você está com uma sensibilização no cérebro, porque você tem um mecanismo nociplástico de dor e não há, na sua história clínica, nada que justifique o aparecimento da sua dor. Testes negativos, exames negativos, nada explica a sua dor. Beleza? Esse é o mecanismo nociplástico. Quando você não tem essa barreira, ela vai lá para o tálamo e o tálamo, em frações de milissegundos, faz o cálculo. É perigoso? É ameaçador? Ou não? Esse cálculo vem daquelas hubs que eu acabei de te mostrar na figurinha. Vamos imaginar que quando a informação chega aqui no cérebro, no Explain Pain Supercharge, eu tenho uma área emocional, uma área de experiência não assimilada, uma área de crença, uma área de valores, porque a dor tem três componentes. O sensório discriminativo, onde eu te digo onde dói, eu discrimino a minha dor. O afetivo motivacional, a motivação que eu tenho para melhorar da dor. O suporte familiar que eu recebo para melhorar da dor. E o cognitivo valorativo, os seus valores, o que você acredita, o que você entende a respeito do seu problema. No afetivo motivacional, eu quero trazer um exemplo muito clássico de pessoas que têm dor crônica e estão afastadas pelo INSS e por algum motivo estão sendo beneficiados pela dor por não trabalhar e mesmo assim receber. Há um conflito muito grande de crenças e valores no aspecto afetivo motivacional, porque esse paciente, nesse campo do cérebro, pode perder a motivação para voltar ao trabalho. E isso perpetuar o estado de dor, sendo vantajoso, entre aspas, continuar recebendo sem trabalhar. Só que a longo prazo, esse ciclo de dor começa a ficar intratável. Voltando ao exemplo do padrão de dor nociplástico, em fração de milissegundos o cérebro calcula se é ameaçadora ou não essa informação. Sendo ameaçadora, ele vai despolarizar várias sinapses excitatórias lá do sistema nervoso central para a área da dor, para a musculatura ao redor da dor, contrair excessivamente numa contração automática e protetora. Só que isso aí só muda com estratégias cognitivas e comportamentais. Você não é louco, sua dor não é da sua cabeça, mas a dor é processada no centro da dor que está na sua cabeça e é influenciada pelos seus comportamentos, seus sentimentos, seus pensamentos, suas emoções, seus hábitos alimentares, seus hábitos de hidratação, seus hábitos de higiene do sono, seu comportamento de estresse, as experiências não assimiladas, as expectativas não correspondidas.
tudo isso tá assim, ó, num emaranhado que você não consegue desatar se você não tiver um bom fisioterapeuta te acompanhando, uma boa e extremamente boa e com treinamento em dor crônica, psicóloga te acompanhando e um médico que, pelo amor de Deus, não te coloque mais crenças na sua cabeça que sua dor é explicada pelo seu exame de imagem. Porque, pessoal, para entender o que eu tô te dizendo aqui. Você pode até não acreditar e tá tudo bem, você decide se acredita no que eu falo ou não. Mas eu vou te mostrar aqui agora. Vamos lá. Brinjikji et al. 2015. Pronto. Abri aqui a tela do principal paper que eu uso para desmistificar crenças associadas a exames de imagem. Esse aqui é o paper. É uma revisão sistemática na qual esse autor publica em 2015 achados de exame de imagem em pessoas sem dor. E olha só um trabalho de artroscopia do Frank et al. Em 2015. Olha a imagem que linda. Tá vendo o esqueletinho bonitinho aí? Aqui tá a imagem do seu quadril. Todas as pessoas, é porque a imagem na tela frontal, a câmera é enantiomorfa. Então você vai ver tudo ao contrário aí. Mas o que é que está escrito aqui? Anormalidades achadas em exames de imagem de pessoas sem dor. E aí o que acontece? Eles pegaram 2.114 pessoas sem dor no quadril e fizeram ressonância magnética. Eles acharam deformidade em CAN em 37% dessas pessoas. Eles acharam deformidade em pincer em 67% dessas pessoas, e eles acharam deformidades em lesões do lábrum acetabular em 68% dessas pessoas. O que é que isso quer dizer? Que se eu analisar a imagem de um paciente que tem dor no quadril, eu vou achar impacto femoroacetabular e lesão de lábrum, cistos paralabrais, lesões do ligamento redondo, artrose, porque são alterações naturais que acontecem em pessoas que têm práticas esportivas ou gestos de trabalhos em posições mantidas, demandas do dia a dia que geram alterações na forma e na função do quadril, da coluna, do joelho, do ombro desses pacientes. Então, quando eu estava conversando agora com uma aluna, ela trouxe uma situação de uma colega que atendeu um médico na região. E esse médico apresentou um quadro de hérnia de disco, como eu mostrei aqui, e embasei a minha fala, para você não achar que as coisas saem da minha cabeça, nesse paper da maior revista científica mundial médica. Porque às vezes você pode achar, e faz sentido se você achar isso, tá? Você pode achar, levantei da minha cama depois da conversa, vesti uma roupa e vim fazer a live. E vim mostrar isso aqui pra vocês. Você pode achar que o meu conflito de interesses é te tirar do médico pra você ficar comigo. Ou achar que existe uma guerra entre a classe médica e a classe da fisioterapia. Não se trata disso. Se trata de quem se baseia clinicamente nas pesquisas científicas e de quem se baseia clinicamente em experiência, em achismo, e não acompanham o que está saindo de mais atual na literatura científica. Então existe um disparate de diferença entre profissionais de saúde, fisioterapeutas e médicos, entre a própria classe profissional, como se, vamos trazer para a advocacia só para fazer analogia, é como se tivesse o advogado com OAB e o advogado sem a OAB. O cara sem OAB pode ser tão competente quanto, mas ele não tem know-how para exercer a advocacia. E se eu estiver falando besteira aí agora, pode me corrigir se você for advogado. A analogia é só para que você entenda que existe um fisioterapeuta e um médico PBE, com prática baseada em evidência científica, e existe um fisioterapeuta e um médico não PBE, que não tem letramento científico e se baseia em achismo na experiência clínica deles. Então, baseado nesse artigo, o caso desse médico, ele precisa apresentar essa delimitação topográfica da dor.
A dor precisa sair do lombar, atravessar lateralmente o quadril, ir pela coxa e descer posterolateralmente a perna, chegando à lateral do pé, podendo apresentar dormência e formigamento nessas áreas. Porque é um trajeto dermatomal. O que quer dizer um trajeto dermatomal? Na sua coluna tem 2 fiozinhos, um que sai para cada lado, e o trajeto desses fios gera uma dor autolimitada naquela área. E aí, se você parar para seguir aí, se você é fisioterapeuta ou médico, e parar para seguir aí o Adam Meakins, que é um fisioterapeuta que trabalha no NHS de Londres, que é o sistema do SUS londrino, ele trabalha junto com Ben Cormack, que é o ex-fisioterapeuta do Manchester United, que hoje tem um curso itinerante no mundo inteiro sobre neurociência da dor. E ele veio para o Brasil, para a Physioscience, no Rio de Janeiro, e eu estava lá no curso dele. E ele mostrou essas informações que já estão presentes há 2 décadas. Só que, infelizmente, a média de aplicação clínica da ciência leva 2 décadas para ser implementada. E aí, sempre que eu falo isso, eu trago para você o exemplo das dores no joelho. Muita gente acreditava que as dores no joelho era por causa do valgo dinâmico, sabe aquela perna em X? E aí queriam corrigir essa perna em X com um procedimento cirúrgico chamado osteotomia varizante, onde raspava a parte da coxa, raspava a parte da perna e o cara desenvolvia a perna de alicate. Já ouviu falar da perna de alicate? Aquele cara que anda assim, que tem a perna meio aberta? Pronto, porque a pressuposição dos médicos e dos fisioterapeutas à época era que o alinhamento do membro inferior gerasse dor no joelho. E não é isso. Se você pegar atletas de alta performance, como por exemplo o Usain Bolt no atletismo, na corrida, se você pegar atletas de alta performance, como por exemplo Joe Kernoli, Novak Djokovic, tenista, e analisar a mecânica do gesto esportivo deles, eles apresentam um desalinhamento absurdo do membro inferior para exigir performance. Então, quando eu paro para falar para você, que essas questões posturais, biomecânicas, de fortalecimento muscular, de alongamento, de postura, não fazem sentido, é por causa disso. Quando sua dor passou de 3 meses, nada disso mais faz sentido. Porque o seu problema não está no lugar que dói. O seu problema está no sistema nervoso central, que tem uma alteração do processamento da dor. O volume está amplificado por causa de várias coisas. Às vezes você está com uma cobrança absurda em si mesmo. Às vezes você está com uma autocobrança ou com a cobrança externa do seu seio familiar. Às vezes você está com a cobrança do seu chefe, do seu sócio, do seu funcionário. Às vezes você está demitindo um funcionário que te decepcionou porque, sei lá, roubou sua empresa. A gente já teve caso assim. Às vezes você está fechando a empresa porque a pandemia levou você a decretar falência. A gente tem caso assim. Às vezes você está num processo de expansão empresarial. E olhe como os fatores sociais estão super ligados à amplificação da dor no cérebro. A esfera social é a mais importante de todas para você delimitar um fator de risco para dor. Tanto é que hoje existe um sistema de classificação de subgrupos, traduzindo para você que é leigo, eu consigo pegar 1000 pessoas com a mesma dor e, após a avaliação e exame físico, reunir um conjunto de características que essas 1000 pessoas apresentam. E eu sei, baseado nesse conjunto de características, que é o que a gente chama de subgrupo, quem são desses 1000 pacientes que vão responder à fisioterapia satisfatoriamente, quem é que vai demorar de responder, quem é que não vai responder e quem é que vai piorar baseado no conjunto de características do exame físico. E aí, existe um grupo em Campinas muito grande trabalhando junto com o BPRG, que é o Brazilian Back Pain Research Group, coordenado pelo professor Léo Costa, que hoje é um expoente mundial de prática baseada em evidência, meu professor, com muito orgulho. Eles trabalham nesse sistema de classificação de subgrupos para identificar isso o mais precocemente possível. Só que nesse mecanismo de dor nociplástico, pessoal, a gente não acha na história do paciente nada que justifique a dor. Então a gente chama esse padrão de dor como inespecífico.
E esse padrão inespecífico só melhora com exercício, educação e mudança de estilo de vida. E aí você precisa controlar tudo que você pode. Aí, pronto, para finalizar, só para finalizar, nessa figurinha aqui do paper do Brigitte et al., que a gente mostrou no meio da live aí, você tá vendo ao contrário aí, mais uma vez por causa da câmera frontal, a gente tem um trabalho no pescoço. Olha só, pegaram 1.211 pessoas e meteram ressonância magnética na cervical dessas pessoas. 87% delas tinham abaulamento discal, degeneração discal, hérnia de disco, síndrome facetária, estenose de canal, um bocado de coisa feia que os médicos acham que é por causa disso que a dor tá ali. Aí eu pergunto pra vocês se faz sentido, diante da explicação que eu acabei de dar pra vocês, uma cirurgia ou um procedimento erradicar a dor do paciente? Faz sentido? Se a dor é influenciada por múltiplas esferas, num processamento anormal do cérebro, como é que eu vou fazer uma cirurgia numa estrutura que eu julgo estar alterada para corrigi-la e a dor vai melhorar? Só que por que existe um conflito de interesse muito grande? Porque em procedimento você pode superfaturar. Em exercício não. Exercício é você ali, o fisioterapeuta, o educador físico, fazendo. Não tem como superfaturar isso. Procedimento, existe, por exemplo, a prótese do quadril, a prótese do joelho, os materiais de cirurgia, né, o ambiente hospitalar, todo, sabe, é muita coisa. É muita coisa que ele pode jogar o valor lá pra cima e o valor ser curto. E, cara, infelizmente, isso acontece. Você tem dúvida que isso acontece? Olha, eu tenho um amigo de infância que é médico, cirurgião, super bacana, pessoa exímia. Eu me consulto com ele, minha mãe se consulta com ele. E, cara, ele trabalhou num grande hospital que eu trabalhei aqui. E ele avaliava os pacientes na emergência, fazia toda a triagem musculoesquelética, como todo médico e todo fisioterapeuta deve fazer. E na maioria dos casos não era necessário ressonância, era necessário um analgésico super simples e recomendação para fisioterapia. Analisaram nesse hospital que toda vez que ele dirigiu o plantão, o lucro do hospital caía porque não se pedia uma ressonância magnética. E não sei se você sabe, quando você assina os procedimentos que você está fazendo lá pelo seu plano de saúde, você entra pagando 290, 300 reais. Quando a ressonância é prescrita, você assina uma guia que tem um valor de 1.000, 1.300. Se a ressonância tiver contraste, sobe para 1.500. Se for artrorressonância, sobe para 3.000. Se for fechada de 3.5 Tesla, super tecnológica, não quero nem saber para quando vai o preço. Seu plano de saúde paga isso. E aí a sinistralidade e o seu consumo desenfreado, não por culpa sua, você não tem esse conhecimento, eu entendo, faz com que 1º de janeiro seu plano de saúde suba 28%. E aí você continua pagando, porque não é uma opção ficar sem plano de saúde. Realmente quem não tem plano de saúde é porque não pode financeiramente. Eu recomendo que você tenha um plano de saúde. Porque se você sofrer um acidente automobilístico amanhã, você tem a emergência do HGE, do Roberto Santos, dos hospitais de trauma, do Manuel Vitorino, para você ir. Tô falando aqui da minha cidade, tá, pessoal? Se você não for de Salvador, não vai entender sobre esses hospitais aí. Você tem que ter um plano de saúde. Mas você tem que entender que para serviços seriados, para serviços de especialidade, seu plano de saúde não vai te salvar, velho. Eu tive 2 episódios de diarreia com sangue depois de um conflito emocional na minha família. E eu não sabia que era isso. Eu achei que eu estava com câncer. Passei em vários gastros, vários coloproctologistas do plano de saúde, todos eles me aterrorizaram. Eu fiquei 3 dias sem dormir, esperando o resultado de uma coleta laboratorial, porque eu estava achando que eu estava com câncer.
Como é que o cara defeca e sangra? Do nada, sem sentir dor, sem nada. Sem explicação. Alimentação completamente equilibrada, atividade física, estilo de vida saudável. A única coisa que eu peco é o sono. Eu durmo 4, 5 horas por dia no máximo. E tem que ser de 7 a 9. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Como é que isso acontece? Aí, pesquisando muito, eu fui num professor da Universidade Federal da Bahia que a consulta é R$900. Eu falei, rapaz, paguei a consulta do cara. Pedi a nota fiscal, solicitei reembolso, recebi R$126 de reembolso do meu plano. E olha que meu plano é bom. Enfim, quando eu cheguei lá, ele perguntou tudo sobre a minha vida. E ele falou assim, Caio, o que você está fazendo? Ó, eu faço triatlon, eu malho, eu tenho 12 atividades físicas por semana, 12 sessões de atividade física em 7 dias. Tem dias que eu treino 2 vezes por dia. Tem dias que é natação e ciclismo, tem dias que é natação e corrida, tem dias que é corrida e ciclismo, tem dias que é musculação e alguma coisa. Entende? Tá. Você tem história de câncer coloretal na sua família? Não. Meu pai fez uma colonoscopia recentemente. Meu avô faleceu por acidente automobilístico. A gente não tem história disso não. Falei, beleza. Clinicamente, seu intestino está normal. Essa vascularização que a angiorressonância mostrou aí é natural para a sua demanda esportiva, que é acima da média das pessoas comuns. Para isso, existe um processo de angiogênese, neoangiogênese, formação de novos vasos, para que você tenha a nutrição adequada para a demanda musculoesquelética que você tem. Faz sentido? Rapaz, quando eu ouvi esse cara falar isso, eu fiz assim, ó. Eu tirei um peso das minhas costas, escorreu uma lágrima nos meus olhos e eu falei assim, velho, obrigado por falar isso pra mim. Porque tudo isso que o senhor falou faz muito sentido, mas na hora do desespero, a primeira coisa que a gente pensa é no risco de morte, é no risco à vida. Então, existem profissionais que trabalham com prática baseada em evidência e existem profissionais que não têm o letramento científico. Porque quando eu pego um livro para estudar, ou quando eu vou por exemplo, eu já dei aula em 2 faculdades aqui, e nas reuniões do núcleo docente estruturante, a gente era obrigado a dar uma aula, porque estava na portaria do MEC, baseado num livro de 10 anos atrás, cujo atualmente, nas evidências científicas, aquilo ali não deve nem mais ser ensinado. Como, por exemplo, você tem uma dor no quadril ou uma dor na coluna, é ensinado por um livro de biomecânica que existe uma compressão no seu acetábulo e existe uma compressão nas facetas da sua coluna, e essa compressão só pode ser corrigida com exercício. Então, o fisioterapeuta que estuda pelo livro, ele está há 20 anos atrás, ele está 2 décadas atrás, o médico a mesma coisa. Hoje se estuda por isso aqui que eu acabei de mostrar para você, artigos científicos. Todos os meses, no dia 1º, a B&J, a Pedro, a J-Hospiti mandam um e-mail para mim, porque eu marquei lá para ser avisado, sobre os artigos que saem na fisioterapia musculoesquelética e no tratamento da dor. Então, todo dia eu acordo e leio um artigo científico para me manter atualizado. E se todo dia eu leio um artigo científico, isso quer dizer que em um ano eu leio 365 a 366 artigos. Em um ano eu estou muito mais pós-graduado do que qualquer cursinho desse aí do mercado. E eu tenho um aluno que é recém-formado que faz isso. E esse aluno, ele é muito mais efetivo no tratamento dele do que outros profissionais que têm 10, 15 anos de formado. Porque esse cara estuda por artigo. Esse aluno está atendendo 16 pacientes domiciliares pela minha empresa. 16 pacientes toda semana. E quanto mais pacientes surgir, ele vai atender. Porque eu confio plenamente nele. Porque além de ter feito o meu curso e aplicar a metodologia que eu faço, ele é esforçado. Eu me vejo representado nele.
Na época que eu saí da graduação, eu tinha a fome que ele apresenta ter. E eu sei que vai chegar um ponto que o tino de empresário vai tocar nele e ele vai me largar. E eu vou falar, vá com Deus. Porque eu sei que o potencial dele não é para trabalhar para ninguém, velho. Eu sei que ele vai trabalhar para si mesmo. Assim como eu trabalho para si mesmo. Para mim mesmo. Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque existe um conflito de interesse muito grande na recomendação de procedimentos invasivos, cirurgias. E existe o que eu falei do estudo do Ian Harris, né? Tem um livro, The Surgery, The Ultimate Placebo, eu falo desse livro em todas as lives praticamente. E tem um paper que saiu na PEN, o paper que saiu na PEN, deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês ainda. Ou não tá mais aqui. Enfim, não tá mais aqui, mas enfim, não vou perder tempo para procurar não. O livro do Ian Harris, ele mostra que o ritual cirúrgico tem efeito e o paciente que opera e que não opera tem resultado igual. Que o que você acredita faz você melhorar. A sua crença, a sua expectativa, todos os fatores não contextuais, todos os fatores contextuais geram consequências não intencionais para melhorar a sua dor. A regressão para a média, a história natural do seu problema, vai tender a melhorar a sua dor. E às vezes você passou por um cara que não tem letramento científico nenhum, mandou você fazer uma coisa e você melhorou, e você acha que melhorou pelo que o cara fez, mas não, a história natural já ia melhorar você. A regressão para a média já ia melhorar você. Se você tem pacientes gripados e divide eles em dois grupos, dá remédio para gripe a um grupo e não faz nada no outro, só observa, os dois grupos melhoram igualmente em 10 a 15 dias. Isso é história natural, ou seja, tomar um remédio para a gripe não adiciona benefícios à história natural. Já os exercícios da fisioterapia musculoesquelética tem 12%, você acha pouco, né? Mas isso é um efeito gigante. 12% a mais do que a história natural. Então, se existe alguma coisa que você possa fazer para a dor crônica, para você sair de cirurgia e para você melhorar mais rápido, é a fisioterapia musculoesquelética. Só que às vezes eu preciso do braço de outros profissionais. Às vezes eu preciso de um anestesista para ele controlar a dor quimicamente com um remédio para que você tolere meus exercícios. Às vezes eu preciso de um psicólogo porque você tem uma barreira de recuperação tremenda de autocobrança, autoexigência, cobrança externa, excesso de responsabilidade, preocupação excessiva, transtorno de ansiedade generalizada, síndrome do pânico. Você tem mal-estar o tempo todo, desconforto gastrointestinal o tempo todo. Gastroenterologista mete o tubo dentro do seu estômago e não acha nada no seu estômago. Acha lá, gastrite enantiomatosa leve, sem H. pylori. Justifica o sintoma? Claro que não justifica o sintoma. Gente, ansiedade pode gerar dor na cabeça do dedão do pé com único distrofia. Eu tenho um paciente que evoluiu com a dor lombar irradiada para a perna e do nada a unha dele começou a cair. Ele foi na dermatologista. Falei, rapaz, isso parece com único distrofia. Vá no dermatologista. A dermatologista meteu queratina, meteu coenzima Q10, meteu fórmula manipulada. Nada da unha do cara melhorar. E o cara com dor lombar irradiada para a perna. Melhorou a dor lombar? Melhorou a ansiedade? A unha começou a formar de novo. Se você tem ansiedade... Gente, o que é ansiedade? Ansiedade é uma resposta de medo. Olha só a definição, tá? Ansiedade é uma resposta de medo associada a uma projeção de futuro que você acha que você não consegue controlar, que você não consegue lidar. Isso é ansiedade. E aí eu te pergunto, você tem ansiedade? Se você tem ansiedade, você pode sentir zumbido no ouvido. Você pode sentir um formigamento no dedão do pé. Você pode ter único distrofia. Sua pele pode encher de placa vermelha com dermatite atópica, com reação alérgica. Você pode do nada desenvolver uma diarreia ou uma constipação intestinal e ser internado para tomar lavagem no hospital porque você está com o intestino dado um nó. Simplesmente porque você é uma pessoa ansiosa. E aí, profissionais que não têm esse conhecimento ficam justificando o seu problema com coisas injustificáveis. E você acaba acreditando e acreditando e acreditando.
E quanto mais você acredita nessas coisas injustificáveis, você caça diagnósticos para dor crônica. Dor crônica não tem diagnóstico, pessoal. Infelizmente. Dor crônica é uma alteração no processamento do cérebro. Ponto. Enfim, tá na hora de dormir, né? Vamos ver quem ficou até o final. Tenha doido aqui me acompanhando até meia-noite, né? Então eu falei hoje sobre cirurgias e procedimentos para dor crônica na coluna, falei sobre síndrome da falha cirúrgica, falei de que de cada 2 pacientes que operam por dor crônica, 1 continua com dor. Então a eficácia da cirurgia para dor crônica é de 54% apenas. A eficácia do tratamento conservador é de 88%. Então é uma eficácia muito superior. Quando você vai para a cirurgia endoscópica de coluna vertebral, você tem uma chance de recidiva em 3 meses muito grande. E aí, geralmente, a justificativa da recidiva é que é uma hérnia acima do fragmento retirado herniou, e é claro que vai herniar. A gente esquece que o sucesso da cirurgia está atrelado a uma variável que é importantíssima: a habilidade do cirurgião. Se esse cirurgião se a cirurgia não é robótica, ou até mesmo sendo robótica, se ele tem um tremelique na mão e tira um fragmento a menos ou a mais e pinça o nervo, é uma reflexão pensar a respeito do trauma da cirurgia, do corte da incisão ser mais traumático para você do que a própria hérnia de disco. Eu tô cansado de pegar pacientes que já fizeram 2, 3, 4. Eu peguei um paciente que já tinha feito 7 cirurgias de coluna. Tem 2 placas prendendo a lombar. E aí ele tem indicação da 8ª cirurgia, porque ele disse que o parafuso saiu e que o segmento acima herniou. Claro que vai herniar. A coluna foi feita para quê? Para mexer. O quadril foi para quê? Para rodar. O joelho para quê? Para descarregar peso, para dobrar, para esticar. Você pega uma placa e fixa essa coluna, é claro que os segmentos acima e os segmentos abaixo vão compensar a ausência de movimento da área operada. Olha, o nosso SUS, o modelo do SUS é o mais eficaz do mundo, sem dúvida. Ele não funciona, a fila de espera é muito grande, mas quando você entra no sistema, ele funciona muito bem. De uma forma demorada, mas ele funciona bem. Uma coisa muito parecida com o SUS é o NHS da Inglaterra, o NHS. Lá, a gente sabe como as coisas funcionam. E as coisas funcionam demais no NHS. Na Nova Zelândia, também tem um sistema de saúde muito bom. E na Austrália também. Em alguns estados dos Estados Unidos, no Canadá, é isso. Esses sistemas de saúde não fazem mais essa cirurgia da coluna, porque as pesquisas já mostraram que o custo-efetividade é altíssimo. O cara gasta muito e ainda tem muita chance de recidiva e ainda vive com tratamentos depois da cirurgia. Então o custo é muito grande, o cara continua precisando de cuidados por longo prazo. E tem várias justificativas para isso, tá? Não estou aqui para discutir nenhuma delas, mas só para levantar a reflexão em vocês de que, porra, se nesses países mais desenvolvidos não se faz essas cirurgias, por que diabos que os médicos aqui ainda indicam? Enfim, vou deixar a live salva, vou deixar ela no YouTube também. E quem sabe você clica aqui no aviãozinho, encaminha essa live para alguém que precisa ouvir essas informações, porque a gente está salvando a vida das pessoas. Não da morte, mas a vontade de viver, sabe? Porque o que a gente está vendo de coisa errada sendo feita não é brincadeira. Então é isso. Obrigado a quem acompanhou aí, 11h52. Amanhã temos um pedal insano. E vamos pra cima. Grande abraço. Movimento é vida.